Olá, eu sou a professora Helena, dou aula de língua portuguesa. Eu sou morena, tenho os cabelos castanhos, cacheados, um pouquinho abaixo da altura dos ombros, sou de estatura mediana e hoje estou usando uma blusa azul florida. Nossa aula de hoje é sobre os elementos da narrativa. Nós vamos ler um conto e juntos vamos identificar esses elementos que aparecem na história. Como nós sabemos, a nossa língua é dinâmica e, portanto, os textos também o são. Vamos conversar sobre o conto e precisamos nos lembrar de que aqui serão apresentadas algumas das características gerais desse gênero e nem sempre ele apresentará todas elas. Os gêneros textuais não são como formas de bolo. Isso significa que os textos não são exatamente iguais uns aos outros. Então, vamos a algumas características gerais do conto. Ele é um texto do gênero narrativo, apresenta um título, é escrito em parágrafos, desenvolve um só conflito, na maioria das vezes, é composto por poucos personagens, a história acontece em um espaço ou cenário limitados e ela também se desenrola em um tempo reduzido. Além disso, o conto pode ser fantástico, pode ser de fadas, entre outros tipos. A partir da leitura do conto Folhas Secas, de Francisco Marques, nós vamos identificar os seguintes elementos da narrativa: o narrador, o foco narrativo, os personagens, o espaço e o tempo. Vamos à leitura. Folhas Secas, Francisco Marques. Eu estava dando uma aula de matemática e todos os alunos acompanhavam atentamente. Todos? Quase. Carolina equilibrava o apontador na ponta da régua. Lucas recolhia as borrachas dos vizinhos e construía um prédio. Renata conferia as canetas e os lápis do seu estojo vermelhíssimo. E Hélder olhava para o pátio. O pátio? O que acontecia no pátio? Após o recreio, Dona Natália varria calmamente as folhas secas e amontoava e guardava tudo dentro de um enorme saco plástico azul. Terminando o varre-varre, Dona Natália amarrou a boca do saco plástico e estacionou aquele bafuá de folhas secas perto do portão. Hélder observava atentamente e eu observava a observação de Hélder, sem descuidar da minha aula de matemática. De repente, Hélder foi arregalando os olhos e franzindo a testa. Qual o motivo do espanto? Hélder percebeu alguma coisa no meio das folhas, movendo-se desesperadamente, com aflição, sufoco, falta de ar. Hélder buscava interpretações para a cena, analisava possibilidades, mas o perfil do passarinho já se delineava na transparência azul do plástico. Um pássaro novo caiu do ninho e foi confundido com as folhas secas e foi varrido e agora lutava pela liberdade. Ele está preso! O grito de Hélder interrompeu o final da multiplicação de 15 por 127. Todos os alunos olharam para o pátio e todos nós concordamos sem palavras. O bico do passarinho
tentava romper aquela estranha pele azul. Helder saiu da sala e nós fomos atrás. E antes que eu pudesse pronunciar a primeira sílaba da palavra calma, o saco plástico simplesmente explodiu. As folhas voaram e as crianças pularam de alegria. Alguns alunos dizem que havia 2 passarinhos presos. Outros viram 3 passarinhos voando felizes e agradecidos. Lucas diz que era um beija-flor. Renata insiste que era uma cigarra. Eu, sinceramente, só vi folhas secas voando. Para concluir esta inesquecível aula de matemática, pegamos vassouras, pás e saco plásticos e fomos varrer novamente o pátio. Eu gostei de os pássaros terem conseguido sua liberdade de volta. Passarinho não foi feito para viver em gaiola, não é verdade? A partir desse momento, nós vamos identificar os elementos que compõem uma narrativa. Vamos começar pelo foco narrativo. Lembrando que o foco narrativo se define pela perspectiva por meio da qual o autor opta para relatar os acontecimentos inerentes à história. O narrador participará da história? Será ele um mero espectador? Enfim, como tudo isso acontecerá? Vamos ler o trecho. Eu estava dando uma aula de matemática e todos os alunos acompanhavam atentamente. Todos! Ao relermos o primeiro parágrafo do conto, nós percebemos que a linguagem está na primeira pessoa do singular. E quando isso acontece, nós podemos dizer que a história é contada pelo ponto de vista de um dos personagens da história. Portanto, a história é contada por um narrador-personagem. Você conseguiu identificar quem é esse narrador? Vá pensando aí, porque daqui a pouco nós analisaremos os personagens. O segundo elemento da narrativa que nós vamos analisar é o espaço. O espaço é o cenário, é o lugar onde a história se desenrola. Vamos reler 2 trechos do conto. O primeiro é: eu estava dando uma aula de matemática e todos os alunos acompanhavam atentamente. Todos? Bem, nós sabemos que o espaço, o cenário, é o lugar onde acontece uma aula de matemática. Onde isso pode acontecer? Pode ser em uma explicadora, pode ser em um curso, em uma escola, não é mesmo? Vamos agora para um segundo trecho, porque ele nos dará mais uma dica sobre esse espaço. O pátio? O que acontecia no pátio? Agora já sabemos que é um lugar onde acontece a aula de matemática e onde há um pátio. Onde você acha que essa narrativa acontece? Eu arriscaria dizer que é em uma escola. Então, é possível que essa narrativa aconteça em uma escola. Esse trecho nos dá uma dica sobre um dos personagens. É um professor ou é uma professora? Porque é alguém que estava dando aula de matemática. Não é possível nós sabermos se esse personagem é do sexo feminino ou masculino. Mas nós sabemos que é alguém que, além de dar aula de matemática, é também o narrador da nossa história. Porém, o nosso conto tem outros personagens
Quem mais participa dessa história? O narrador personagem fala sobre os alunos. Quem são esses alunos? Vamos ver? Vamos reler esse fragmento do conto, porque esse trecho vai nos revelar o nome de alguns alunos. Vamos reler. Quase. Carolina equilibrava o apontador na ponta da régua. Lucas recolhia as borrachas dos vizinhos e construía um prédio. Renata conferia as canetas e os lápis do seu estojo vermelhíssimo e Helder olhava para o pátio. Vamos ver quem são os nomes desses alunos. Nós temos aqui a Carolina, o Lucas, temos a Renata e temos o Helder. Então, além do professor ou da professora, nós temos esses alunos que participam ativamente da história. Além deles, há ainda mais um personagem. Você sabe quem é? Até agora, nós vimos que já temos 5 personagens. Vamos ver quem é o sexto? Vamos reler o último trecho que nos revelará mais um participante da narrativa. Após o recreio, Dona Natália varria calmamente as folhas secas e amontoava e guardava tudo dentro de um enorme saco plástico azul. Terminando o varre-varre, Dona Natália amarrou a boca do saco plástico e estacionou aquele bafuá de folhas secas perto do portão. Aqui temos a última personagem citada no nosso conto. É a Dona Natália. Ela é a funcionária que garante a limpeza do pátio. Que serviço importante, não? É tão bom ter tudo limpinho. Nesse trecho também aparece uma palavra um pouco incomum, bafuá. Você sabe o que isso significa? Bafuá, popularmente, significa um monte, significa muitos, em grande quantidade. Então, a Dona Natália estacionou aquele monte de folhas secas perto do portão. Bem, finalizando nossa análise, nós vimos que nessa história foram citados 6 personagens e o último é a Dona Natália. Já analisamos o narrador, o espaço e os personagens. E agora é a vez do tempo. Nesse conto, o tempo não está muito bem definido. Não sabemos em qual parte do dia a história acontece. No entanto, podemos deduzir em qual momento da rotina dos alunos ela se desenrola. Vamos ler mais uma vez esses 2 trechos. Após o recreio, Dona Natália varria calmamente as folhas secas e amontoava e guardava tudo dentro de um enorme saco plástico azul. Helder percebeu alguma coisa no meio das folhas, movendo-se desesperadamente, com aflição, sufoco, falta de ar. Helder buscava interpretações para a cena, analisava possibilidades, mas o perfil do passarinho já se delineava na transparência azul do plástico. Percebemos que havia alguma coisa no meio das folhas, e essa coisa era um passarinho, cujo perfil aparecia na transparência azul do plástico. E tudo isso aconteceu após o recreio. Você percebeu que o texto nos oferece pistas para que ele seja compreendido? Chegou o momento da nossa revisão. Hoje nós falamos um pouquinho sobre o conto. Vimos que algumas de suas características são: ele é do gênero narrativo,
desenvolve somente um conflito na maioria das vezes, utiliza-se de poucos personagens, tem um espaço limitado, um tempo reduzido. Além disso, também vimos alguns elementos da narrativa: o narrador, o espaço, o personagem e o tempo. Desafio da aula. Eu sugiro que você escolha um conto para leitura e identifique nele os elementos que compõem a narrativa: o narrador, os personagens, o tempo e o espaço. Aceita o desafio? Aqui termina mais uma aula e eu espero ver você antes da próxima. Já sabe onde? Isso mesmo, lá no Tira Dúvidas, que acontece às segundas-feiras às 15h15. Vejo você lá!